Que bênção, Cecília. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8. Pastor Áureo falou nesse capítulo, a gente vai continuar nele. Estamos começando a série de outubro, da noite para o dia, das trevas para a luz, da tristeza para a alegria, da escassez para a fartura, da destruição para a restauração, do choro para o riso. É a dinâmica do Evangelho, de perdidos para salvo, de tristes para consolados. Nessa noite, o tema da série, iniciando, é esse, das trevas para a luz. Cada domingo a gente aborda um aspecto da noite para o dia, e hoje especificamente das trevas para a luz. João capítulo 8, no versículo 12, ele diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vamos repetir? De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Queridos, para falar sobre luz, ou para conversarmos um pouco sobre Jesus e sobre a figura de Jesus como a luz do mundo, nós precisamos falar um pouquinho sobre a escuridão. Nós não saberíamos o que é luz se não fosse a escuridão. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Por que será que Jesus assumiu essa qualidade para si? Por que Jesus atribuiu a ele este valor? Qual é a razão? Não seria por parte de Jesus uma prepotência, uma presunção, dizer que ele é a luz do mundo? Afinal, o mundo na sua época tinha muitas luzes. Se você perguntasse para o grego, a luz era a filosofia, era o conhecimento. Se você perguntasse para o judeu, a luz era a lei de Moisés. Se você perguntasse talvez para uma pessoa não religiosa, ele talvez dissesse que a luz era o dinheiro, era a riqueza. Talvez se você perguntasse para uma outra pessoa, ela dissesse que é o trabalho. Afinal, o trabalho dignifica o homem. E nesta noite nós vamos procurar descobrir se existe alguma trevas em nós, algum tipo de trevas em nós. E nós vamos descobrir que trevas tem um significado muito amplo na Bíblia, quando nós estudamos e olhamos para as Sagradas Escrituras. O primeiro tipo de trevas está revelado aí em Lucas 1, 78 e 79. Ele diz assim: graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas. Aí é um texto de João Batista, mas que João Batista precede o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então a Bíblia está dizendo que há um povo que jaz nas trevas, que estão nas trevas, estão vivendo sob a sombra da morte. Um texto também mais
conhecido também de Efésios, capítulo 2, versículo 12, Paulo está dizendo assim: naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, vocês eram estrangeiros e vocês não pertenciam ao povo escolhido de Deus, não tinha parte das suas alianças, que eram baseadas na promessa de Deus para o seu povo. E preste atenção agora, e neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Vocês eram um povo que jaziam nas trevas, sem esperança e sem Deus. Trevas é desesperança. Quando Jesus vem, quando o Messias vem, o Messias era esperado para trazer esperança ao povo que era pobre, ao povo que sofria, ao povo que era marginalizado, ao povo que era doente emocionalmente, espiritualmente e também fisicamente. Quando Jesus lê na sinagoga o texto de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, para libertar os cativos e dar vista aos cegos. É esta luz que viria para os desesperançados. Pode ser que nesta noite nós tenhamos pessoas aqui, irmãos, desesperançados ou desesperançosos, passando por um momento em que não enxergam uma luz no fim do túnel. Trevas é isso. Todos nós passamos pela noite escura da alma, da desesperança, da aflição, do sofrimento, onde nós não vemos solução. Trevas, desesperança. Mas há um outro significado também na palavra de Deus para trevas. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Aqui Jesus está relacionando a maldade com as trevas, ou as trevas com a maldade. E aí um texto muito forte lá do apóstolo Paulo, no comecinho de Romanos, que diz assim: estes homens, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, sendo caluniadores, sendo aborrecedores ou aborrecidos de Deus, sendo insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males. Essa semana foi uma semana farta de inventores de males. De um lado da política e do outro lado também. As fake news varreram os nossos WhatsApps. Inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Parece que esses 3 versículos resumem, ou fazem um resumo, uma descrição desta maldade que há no coração do homem, do ser humano. Então, trevas, na Bíblia, é relacionado também com maldade. Trevas é maldade. Os que vivem nas trevas são maus, praticam a maldade, têm prazer na maldade. Ou a maldade dos homens e das mulheres revelam o quanto essas pessoas estão vivendo em trevas. Podemos ser agentes da maldade e podemos ser também receptores dessa maldade. Podemos estar em trevas pela nossa maldade, pelo que fazemos de mal às outras pessoas, mas podemos estar recebendo consequência de trevas na vida das pessoas que convivem ao nosso redor. É muito comum você querer ser honesto e ter pessoas ao seu redor que não querem ser honestos, que querem praticar o mal
e querem fazer um conluio com você, que você participe dessas trevas, para que você seja um companheiro e um parceiro deles nas trevas. Isso é muito comum. Mas há um outro sentido também na palavra de Deus para trevas. A Bíblia nos diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você não saiu do império das trevas pela sua escolha, pela sua fé, pela sua decisão, pela sua justiça própria, pelas suas boas obras. Não. A Bíblia está dizendo que você foi transportado. Você não conseguiria por si mesmo e por si só sair do império das trevas e ir para o reino de Jesus. Isso é obra de Deus, que nós temos falado aqui veementemente. E um outro texto também conhecido de 1 Pedro: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Das trevas para a sua maravilhosa luz. Das trevas para o reino do Filho do seu amor. O que é trevas? Trevas é um reino, queridos. Trevas é um reino. Quer aceitemos ou não, mas não é tão difícil de aceitarmos, porque as evidências estão aí. Existe um reino da luz e existe o reino das trevas. E não pode haver comunhão com o reino das trevas e com o reino da luz. Não pode haver comunhão de alguém que vive nas trevas com alguém que vive na luz. São dois reinos diferentes e dois cidadãos diferentes. Cidadãos da luz e cidadão das trevas. E existe uma guerra entre esses dois mundos. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Não é com as pessoas, mas é com os principados e potestades, ou seja, os poderes espirituais do mal, nas regiões celestiais. Há uma batalha. Há muitas coisas que os nossos olhos não veem. Há muita coisa entre o céu e a terra. Mas ainda a Bíblia traz outras definições para trevas. Paulo, diante do rei Agripa, diz: para lhes abrires os olhos. Está falando do chamado dele. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Para te converteres do poder de Satanás para Deus. E mais um outro texto diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Nos dois textos e outros textos falas de potestade, de poder. Então trevas também significa um poder. Existe um reino e existe um poder desse reino. Existe um reino e existe um rei das trevas e um rei da luz. Trevas como poder. E esse poder das trevas, ele atua nos filhos da desobediência. A Bíblia é muito clara em afirmar que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas o diabo, ele atua no mundo para que ele não vá sozinho com os seus demônios, os seus anjos, para o inferno. Então há um poder atuante em nosso mundo e nós não podemos negar isso. Eu já disse aqui, tenho repetido, nós não podemos dar mais poder ao diabo do que ele tem, mas também não podemos deixar de crer ou de entender que ele atua
diretamente em nosso mundo. Em nosso mundo. Hoje pela manhã, o pastor Áureo leu João 8,44, dizendo aos fariseus: vós sois do diabo, que é o vosso pai. Porque vocês mentem, e o pai da mentira é o diabo. Desde o princípio ele está mentindo no mundo, enganando. Então existe o poder das trevas. E muita gente está enroscado, dominado, escravizado, andando em círculos, num círculo vicioso, que não consegue sair dessa dominação. Mas há um outro também, significado de trevas. A pessoa que mais falou a respeito disso foi Jesus, e o evangelho que mais falou a respeito disso foi Mateus. Selecionei 2 textos só de Jesus, mas tem vários outros. Ele diz assim: então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. E o servo inútil, na parábola dos talentos: lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. E um texto, queridos, que passa-nos despercebido, que é de Judas. Judas é uma carta pequena, tem apenas um capítulo, e no versículo 12, ela diz assim: estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, que espuma, aí tem tem mais texto aí no meio, eu resumi, que espumam as suas próprias sujidades, são estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. O que é trevas? O que representa trevas nesses textos? Lançai-o para fora. Você foi condenado, vai para as trevas, onde haverá ranger de dentes. A esses homens que vivem segundo o seu coração e a sua maldade, o seu pecado, tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Como Jesus disse, para sempre. Queridos, trevas na Bíblia é sinônimo de inferno, de condenação. Trevas na Bíblia é o juízo de Deus, é a ira de Deus que vai cair contra todos aqueles que a gente leu agora, os insolentes, os soberbos, os insensatos, os perniciosos, todos os que praticam a maldade e desobedecem a Deus. Aí nós vivemos numa sociedade que falar sobre isso não dá ibope, porque nós vivemos numa pós-modernidade em que o importante é ser feliz, o importante é ter qualidade de vida, o importante é cada um ficar no seu quadrado. Você não tem nada a ver com a minha vida e eu não tenho nada a ver com a sua vida. Mexer nesse assunto, falar sobre inferno é coisa da Idade Média. Mas seja razoável comigo. Quando você olha para o nosso país e quando você vê tanta injustiça e tanta corrupção e tantas coisas que não são reveladas e tantas coisas que já passaram, que não há como consertar. Quando nós sabemos que nem no Brasil, e nem nos Estados Unidos, nem na China, nem na Suíça, são países diferentes, a justiça se consuma plenamente. Se a justiça não se consuma plenamente, e se acabar assim, então Deus não é justo. E se Deus não é justo, Deus não é Deus. E se Deus não é Deus, Deus não existe. Nós estamos brincando de ter fé.
Então, mais do que nunca, essa teologia escatológica do juízo final, da ira de Deus que se consuma, da colocação das coisas no seu devido lugar, ela é relevante. Relevante. E isso não é para nos trazer medo, mas é para nos trazer alívio e consolo, porque um dia Deus há de colocar todas as coisas no seu devido lugar, e a justiça de Deus se consumará. Aleluia. Aleluia. Mas trevas também significam uma outra coisa. Jesus disse: não se preocupem com os fariseus, são guias cegos, e quando um cego guia outro, os dois acabam caindo no buraco. O cego vive na escuridão. Um outro texto também a respeito dos fariseus é quando Jesus estava na sinagoga, havia um homem com uma mão retorcida, ressequida, que não desenvolveu, uma mão mirrada, e Jesus disse: vem para o meio, eu vou curar você. Olhando ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, porque ele havia feito uma pergunta aos fariseus, se era lícito curar ou não no sábado, ele disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Trevas, nesse caso, queridos, significa um coração empedernido. É aquilo que Tiago diz, a homens e a mulheres, os quais estão com a sua consciência cauterizada. Nada penetra, nada sensibiliza, por mais que fale, por mais que pregue. Esta semana tivemos reunião do conselho, a gente estava falando que o Espírito Santo pode converter qualquer pessoa. E aí eu citei uma lá e diz assim: esse aí eu não creio. Preciso crer, porque a Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Mas olhando para essa pessoa de um coração empedernido, endurecido, prepotente, insolente, pessoa que se acha não uma pessoa, mas uma ideia, um mito, um semideus, eu acho muito difícil ter um lugarzinho ali para o arrependimento e para que Jesus trabalhe nesse coração. Trevas, completa trevas. Isso significa trevas. E esse tipo de trevas agora é muito sutil, né? Paulo está falando aqui a respeito dos judeus e ele diz assim: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Há muitas pessoas com zelo de Deus, com carinho, com zelo, com serviço, mas sem entendimento. E aí o apóstolo Paulo, ele está olhando para o passado e ele está dizendo: eu fui um desses, porque eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo era perfeito, do ponto de vista da religião, ele era irrepreensível. Ele era um crente exemplar, ele era zeloso, mas ele estava achando que estava fazendo o máximo para Deus, mas ele estava contra Deus. Ele tinha zelo de Deus, ou zelo por Deus, mas sem entendimento. Queridos, isto é muito sutil. Quantas pessoas hoje estão equivocadas em relação àquilo que elas creem?
Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus disse certa vez: credes em Deus? É suficiente? Não. Credes também em mim. Credes em Deus, credes também em mim. Tiago disse: você crê em Deus? Amém. Até o diabo crê e treme. As pessoas estão equivocadas em relação a Deus. Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Só que a Bíblia diz muito claramente que não basta crermos em Deus. Nós precisamos crer no Filho. Porque o Filho é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Não basta crermos num Deus genérico, nessa força superior, nessa transcendência. O nosso Deus é um Deus pessoal. O nosso Deus é um Deus experiencial. Nós precisamos tocar e ser tocados por Deus. É isso que nos faz conectar com Deus. Se uma pessoa crê em Deus, mas ela não sabe quem é Jesus, não resolve. Porque é Jesus que leva qualquer ser humano a Deus. As pessoas estão equivocadas em relação a quem é Jesus. Ah, Jesus é meu amigão. Ah, Jesus é o maior psicólogo do mundo. Eu recorro a Ele quando estou angustiado. Eu vou lá, Ele me ajuda. Eu alivio a minha alma nele. Ah, Jesus é um espírito de luz no mais alto grau. A Bíblia diz que Jesus veio em carne, ele veio homem, veio em carne e osso, nasceu de Maria. As pessoas olham para Jesus e dizem: nossa, Jesus foi um grande mestre. Buda foi um grande mestre, Zoroastro foi um grande mestre, há grandes mestres espalhados por aí. Todos morreram, nenhum deles ressuscitou como Jesus. Jesus não reencarnou, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E Jesus, quando ele diz de braços abertos na cruz do Calvário, tetelestai, ou seja, está consumado, está pago. Ele está dizendo assim: eu paguei os seus pecados, eu perdoei a vossa dívida. Não é o que você faz, não são as reencarnações, não são as boas obras. Eu absorvi toda a dívida e todo o pecado em mim. Então Jesus, Ele é a salvação em si, no seu corpo. Se Ele não tivesse vindo de corpo ao mundo, Ele não poderia nos salvar. Ele não teria onde receber os nossos pecados. A Bíblia diz que Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que estava sobre Ele, que era meu e seu, pelos nossos pecados, estava sobre Ele. Pelas suas feridas fomos sarados. Então, há um equívoco em nossa sociedade a respeito de quem é Jesus. Há um equívoco muito grande. Então, trevas tem a ver com ignorância. Trevas tem a ver com ingenuidade. Trevas tem a ver com equívoco. Há um grande equívoco. Sabe qual é o maior equívoco no nosso país? A pessoa acha que sendo honesta, que sendo um bom cidadão, que não traindo o esposo, não traindo a esposa, ou que não falando palavrões, não sonegando impostos, de vez em quando ajudando um pobre ali, outro lá, ela merece a salvação. Isso é um equívoco. Não existe na Bíblia textos e teologia e doutrina que confirmem essa tese. É um grande equívoco. Você faz coisas boas,
mas você tem pensamentos maus. Eu também tenho. Nós não conseguimos controlar a nossa mente, é ou não é? De vez em quando escapa, a gente comete alguma coisa errada. Se nós, como cidadãos, comparecêssemos perante um juiz, colocados num dos artigos da lei, esse juiz não ia dizer para nós assim: poxa, você é um cara legal, você guardou milhares de outros artigos da lei, você caiu apenas nesse, vai embora. Não, ele não faria isso. Por isso o apóstolo Paulo diz, Tiago diz assim: se você cair num mandamento da lei, você caiu na lei, a lei com letra maiúscula. Não importa se você caiu em 1, 2, 3, 10 ou 20 mandamentos, se nós cairmos em um, nós somos réus ou réis, réis a moeda. Entende? Você consegue me entender? Quem que se apresenta diante de Deus? Quem consegue? Ninguém. Por isso Jesus disse: está pago. Está pago. Então trevas são todos aqueles que vivem na ignorância. Ignorância no sentido de desconhecimento da palavra. Por isso que lá o Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas, seguindo, Jesus disse: ainda por um pouco a luz está convosco. E é o último agora que eu quero colocar aos irmãos. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Trevas na Bíblia também significa sem direção, sem rumo. A pessoa está vivendo uma vida não sabendo para onde ela vai. Eu passei por isso, queridos. Eu nunca saí da igreja, mas eu vivi um período curto da minha vida que eu andava sem rumo. Eu não sabia exatamente o que eu queria para a minha vida. Os jovens estão aqui, adolescentes, tem jovens já de 19, 20 e poucos anos. Quantos ainda estão indecisos? Quantos não sabem ao certo para onde ir? Quantos estão cursando uma faculdade e não sabem ainda se realmente é aquilo que ele quer fazer para o resto da vida? Ou pelo menos no começo da vida, porque hoje há muita transição de profissões. Há pessoas que precisam tomar decisões, não sabem. Há uma nuvem, trevas, estão sem rumo. Que tipo de trevas há em nossa vida? São tantos tipos. Então as trevas trazem desesperança, trevas é maldade, trevas é um reino das trevas, tem um poder das trevas, trevas é a condenação, é o juízo, trevas é dureza de coração, é ignorância, e trevas é viver sem saber para onde caminhar. Agora, quando nós temos desesperança, quando nós estamos desesperançados, nós temos um sentimento. Quando nós não temos a certeza da nossa salvação, e se nós estamos ou não debaixo do juízo de Deus, nós temos um sentimento. Quando nós estamos sem rumo, sem saber para onde ir, nós temos um sentimento. Todas essas nuances das trevas trazem um sentimento para nós, e esse sentimento chama-se medo. Medo. Se você está vivendo num desses 3 estágios, incerteza quanto à sua salvação, desesperança pelo sofrimento,
Ou se você está caminhando sem rumo, não tomou ainda uma direção na sua vida, você sente medo. Você está debaixo do medo. Mas o reino das trevas e o poder das trevas, ele provoca, sabe o quê? Dominação. Quantas pessoas estão debaixo do poder do diabo? A Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a luz. Quantas pessoas estão sendo motivadas, pressionadas, direcionadas pelo poder e pelo reino das trevas? Existe uma dominação. Quando, por causa das trevas, existe maldade e existe dureza de coração, o que isso causa? Causa destruição. Destruição de casamento, destruição de família, perda de emprego, falência de empresas. Há funcionários hoje levando as empresas à falência pela sua maldade, pelo seu dolo, pela sua ruindade, pelo seu falso testemunho. Quantas empresas pequenas estão lutando ali para pagar os impostos, ficar de pé e tirar o seu salário, o seu honorário mensal. Vai um mal intencionado lá e põe o patrão na justiça e leva, não tem condição de pagar. Dureza de coração, maldade causa destruição. Maldade que causa assassinatos, homicídios. E na ignorância, queridos, o que causa a ignorância? A ignorância, o equívoco em relação ao amor de Deus e aquilo que Deus fez em Cristo, causa condenação. Então o medo, a dominação, a destruição, a condenação, são fruto daqueles que estão ou vivem nas trevas. Que podem ser cristãos regenerados, ou em alguns casos não. Em alguns casos ainda não. Pode ser que estejam aqui, nós estamos aqui, mas estamos com medo. Tudo isso é provocado por trevas diferentes que existem, que podem estar em nós ou não. Aí que entra o texto que nós lemos. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Jesus vem para dissipar todos esses sentimentos, todos eles, onde existe medo, dominação, escravidão, destruição, condenação. O sacrifício de Jesus vem e absorve, e leva sobre ele, quebrando todo o principado e toda a potestade, toda a maldição que havia sobre nós, toda a condenação, Jesus leva sobre ele na cruz do Calvário. E onde existia medo, ele traz confiança. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Sião eu conheci, é uma região montanhosa, da qual Jerusalém faz parte. Mas é uma região montanhosa. Em Jerusalém tem um monte chamado Sião, mas é toda a região montanhosa ali, chama-se Sião. Medo, Jesus traz confiança. Dominação, Jesus traz liberdade. Andamos acima. O poder das trevas não tem domínio sobre nós, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Onde existe destruição, e eu convivi com lares completamente destruídos, com drogas, com torpeza sexual, promiscuidade. E hoje essas pessoas estão dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, com todos os seus filhos, regenerados, salvos, convertidos, vivendo em harmonia e vivendo em santidade. Destruição, restauração. Fiz pelo menos uns 3 recasamentos de casais que já tinham tirado a certidão de divórcio e recasaram novamente. Onde existe condenação, Jesus traz a absolvição, traz a vida eterna. Onde
Por isso que ele diz: quem me segue não andará em trevas. Quem me segue não andará em trevas. Relacionado à vida eterna, mas relacionado ao nosso cotidiano, nas decisões, na angústia, na aflição, no sofrimento, nas decisões, nas indecisões. Ele é luz. De alguma maneira Deus fala conosco, foi falado pela manhã. Deus continua falando. Deus é luz porque Jesus é luz. Deus fala conosco, queridos, e nos faz enxergar as coisas que estão diante de nós. Ele nos guia. Ele nos guia. E aí Jesus disse: quem me segue terá a luz da vida. Essa palavra vida, dentre as 3 que existem no Novo Testamento, para traduzir por vida, é Zoe, ou vida espiritual. Quem me segue terá a luz da vida com Deus, da vida espiritual. O que falta para você tomar uma decisão em relação a Jesus? Você já entregou a sua vida a Cristo? Você já fez a sua pública profissão de fé? Você já entendeu e entregou a vida a Jesus dizendo: Senhor, para onde irei se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Faça isso. Faça. Quando eu entreguei a minha vida a Cristo aos 17 anos, todas as nuvens que havia em minha mente, elas se dissiparam, porque a luz de Cristo explodiu dentro do meu coração, raiou a liberdade, raiou a paz. Eu não tinha certeza da minha salvação, eu não sabia se eu ia para o céu ou para o inferno. Tudo isso ficou para trás, porque a luz de Cristo brilhou na minha vida. Quem nessa noite quer abrir o seu coração e deixar a luz do céu entrar? Feche os seus olhos. Pai, nesta hora a tua palavra e o teu evangelho foi ministrado. Peço a Deus que haja um toque, um descortinar da mente e do coração, para que a luz de Cristo brilhe nesta noite em nossas vidas, seja para a salvação, seja para a consolação, seja para a direção, seja para qual propósito for, que a tua graça opere, ó Deus, nesta noite. Nós pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém.